A frota submarina da Rússia, explicada em 4 palavras simples de entender. A marinha de superfície da Rússia foi essencialmente impedida de operar em qualquer lugar próximo à costa ucraniana ao longo do Mar Negro, em grande parte devido à eficiência do ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, à seleção de alvos e ao uso ucraniano de mísseis antinavio terrestre. A chegada de barcos não tripulados de superfície da marinha dos Estados Unidos nos últimos anos provavelmente impactou essa equação, já que os navios seriam capazes de usar sensores para ver e mirar em navios de superfície russos, dependendo de até que ponto eles estão efetivamente conectados em rede com comando e controle terrestres. Este desenvolvimento de guerra ressalta um ponto mais significativo e mais amplamente reconhecido pela marinha de superfície da Rússia, pois ela simplesmente não apresenta o tipo de ameaça crível que alguns podem ter previsto anos atrás. Não apenas um único porta-aviões da Rússia foi descarrilhado por problemas, mas sua frota de navios de guerra de superfície não se mostrou particularmente eficaz em nenhuma troca de combate. Os submarinos russos, no entanto, apresentam uma equação completamente diferente, pois são considerados sofisticados, furtivos e letais. Em termos de números absolutos, a frota submarina da Rússia parece aproximadamente similar em tamanho à frota dos Estados Unidos. O ranking militar de 2025 do Global Firepower lista a Rússia operando 63 submarinos em comparação com 60 barcos submarinos dos Estados Unidos. Dado o tamanho de frota aproximadamente similar, a questão operacional comparando a competição de submarinos dos Estados Unidos e Rússia está relacionada à maturidade da tecnologia de guerra submarina de cada país. Algum dos países opera com superioridade submarina? Pergunta. Essa questão provavelmente continua a ocupar as mentes dos tomadores de decisão do Pentágono. Os submarinos russos são conhecidos por serem bastante avançados, como é evidenciado pelo surgimento dos submarinos IA-100M nos últimos anos, que o jornal russo TASS relata como classe submarinos capazes de disparar mísseis hipersônicos Kiskom. Entre os submarinos nucleares do projeto 885M, o quinto submarino Perm será o primeiro porta-aviões regulado, os Zircons, que serão estruturalmente ligeiramente diferente de seus predecessores, cita a fonte do jornal TASS de 2023. Mas recentemente um ensaio do USNI relata que a Rússia comissionou seu quarto submarino da classe A em dezembro de 2024. Se as ambições da classe A-100M da Rússia se concretizarem em números impactantes, isso pode colocar a Rússia à frente do ritmo dos Estados Unidos para armar sua frota submarina de ataque com armas hipersônicas até 2028. O ex-chefe de operações navais, almirante Michel Gilday, disse isso ao Congresso há vários anos. Durante uma fase anterior no desenvolvimento do IA-100M da Rússia, jornais russos dizem que eles operarão até 11 submarinos da classe A, com até 10 sendo construídos como as variantes moderna M. Os submarinos da classe A se remontam a mais de 10 anos ao Severodvinsk, mas a primeira variante, a A-100M, o Kazan, apareceu em 2021. Nos anos seguintes, a Rússia anunciou planos para construir mais barcos e a A-100M. E a A-100M é Copa dos Submarinos Virginia, da Marinha dos Estados Unidos? Pergunta. Os submarinos russos e A-100M são construídos com um reator de vida útil do núcleo semelhante aos barcos da classe Columbia da Marinha Americana. Essa tecnologia permite implantações muito mais longas sem a necessidade de reabastecimento no meio da vida útil. Um reator de vida útil no núcleo também traz tecnologia de silenciamento adicionais e diminui o tamanho e o espaço dos barcos. O reator de nova geração também contribuirá para silenciar o submarino, o que significa que o Kazan pode superar o Severodvinsk em termos de capacidade de evitar a detecção, afirma o ensaio do Ruse.org. Os submarinos IA-100M também incorporam um avançado sonar de matriz conformal de aumento de desempenho, melhorando o anterior sonar de matriz cilíndrica. Agora, em submarinos russos, pode não surpreender muitos que o sonar de matriz conformal do IA-100M reproduz de perto o sonar de matriz conformal Large Aperture Bow, construído no submarino de ataque da classe Virginia Block 3 da Marinha dos Estados Unidos. O sonar de matriz conforme permite uma área de superfície maior para matrizes de hidrofones e, portanto, maiores ganhos de matriz do modo passivo em comparação com a configuração de sonar de matriz esférica mais antiga, afirma Ruse.org. As ameaças submarinas russas estão há muito tempo no radar do Pentágono, remontando a chegada do submarino soviético da classe Akula
da década de 1980, a tecnologia avançada incorporada à classe Akula era uma preocupação do Pentágono, de acordo com o ensaio no Science.org de 1989, chamado Kit Soviet Sub-Promet Concern. O texto citado no Science.org cita o especialista em defesa Norman Polmar. O lançamento do primeiro submarino em 1985 abalou a todos no Ocidente, pois as agências de inteligência ocidentais não esperavam que a União Soviética produzisse tal barco por mais de 10 anos. Especificamente, o ensaio cita especialistas navais dizendo aos legisladores anos atrás que a existência do Akula ameaça a capacidade de sobrevivência de nossas forças armadas, de nossas forças-tarefa de porta-aviões. Porta-aviões da Marinha Inglesa, HMS Queen Elizabeth, explicado em 5 palavras. O HMS Queen Elizabeth, o premiado porta-aviões da Marinha Inglesa, está lutando para provar seu valor. Falhas mecânicas, escassez de jatos F-35B e proteção de batalha inadequada levantam sérias preocupações sobre a eficácia e combate. Apesar de um preço de 3 bilhões, o porta-aviões não tem um grupo de ataque capaz, o que o torna vulnerável em guerra naval moderna. Ponto-chave número 1. Restrições orçamentárias e mudanças nas prioridades políticas significa que as atualizações necessárias podem nunca chegar. Ponto-chave número 2. Com a estratégia de defesa da Inglaterra em fluxo, o futuro do Queen Elizabeth continua incerto. A Marinha Inglesa pode restaurar sua antiga glória ou seu porta-aviões principal está destinado a navegar com potencial não realizado? Pergunta. HMS Queen Elizabeth, um porta-aviões de 3 bilhões que não sabe lutar? Pergunta. Já faz mais de um ano que o HMS Queen Elizabeth foi retirado de serviço durante um grande exercício da OTAN devido a um problema de acoplamento em um dos seus eixos de hélice. Essa saída deixou a Marinha Inglesa prendendo a respiração, pois um dos seus melhores e mais caros navios sofreu esse vexame e não conseguiu completar o exercício. Steadfast defende da OTAN. O Queen Elizabeth não sofreu nenhum outro problema conhecido nos últimos 12 meses. Ainda assim, o nível de proeza da aviação de porta-aviões com os flat tops da classe Queen Elizabeth não é o que o Ministério da Defesa inglês esperava quando investiu mais de 3 bilhões em cada porta-aviões. O HMS Queen Elizabeth é digno de batalha? Pergunta. A Marinha Inglesa está em um ponto de inflexão com o HMS Queen Elizabeth e seu navio irmão HMS Prince of Wales. Ambas as embarcações sofreram problemas mecânicos, doenças que levam analistas militares a perguntar se o país pode sustentar uma batalha naval com seus porta-aviões. Havia grandes esperanças de que a dupla pudesse projetar poder além da Europa, até mesmo patrulhando o Indo-Pacífico. No entanto, isso não aconteceu e o Queen Elizabeth agora deve se concentrar em ser confiável para simplesmente participar de exercícios da OTAN. Além disso, o Queen Elizabeth, assim como o Prince of Wales, não tem jatos F-35B de decolagem e pouso vertical suficiente para decolar de sua rampa de salto de esqui. A Marinha Inglesa sofreu com atraso na aquisição do F-35B e estouros de custos que limitam a frota de carros furtivos. Houve um pedido original de 138 F-35Bs, mas apenas uma fração está disponível para serviço ativo da FTC. De aeronaves é um problema mais amplo para a Marinha Inglesa, pois ela lida com custos no orçamento e uma falta de consistência em seu programa geral de prontidão. Ela pode sobreviver à guerra naval moderna? Pergunta. O Queen Elizabeth também é suscetível a ataques de mísseis e tem problemas gerais de sobrevivência. Ele precisa de um melhor sistema de controle de batalha e proteção, como sistema de defesa baseado em navios CIRLAM, que apresenta o novo Whirling Airframe Missile, que é tão bom em derrubar mísseis inimigos. O Queen Elizabeth também poderia usar um sistema de armas de curto alcance, pois os projetos que chegavam perto do navio durante a batalha. Também há dúvidas sobre o abastecimento do porta-aviões do mar, já que os navios de apoio que fornecem comida e água são limitados, o que prejudica o alcance da prontidão da batalha do porta-aviões. E falando em navios de apoio, não há destroyers e fragatas modernos suficientes para formar dois grupos de ataque de porta-aviões capazes para a classe Queen Elizabeth. Um grupo de ataque é uma das necessidades de guerra de porta-aviões. O Queen Elizabeth não pode simplesmente navegar sozinho sem defesa adequada, jatos de combate suficientes, navios de apoio abundantes. A Marinha Inglesa deve examinar sua projeção de poder e capacidade de sua ação com o HMS Queen Elizabeth ou HMS Prince of Wales. Ela pode seguir em frente apesar dos problemas técnicos e mecânicos e continuar tentando manter os navios na água apesar dos problemas ou investir mais dinheiro e recursos em um porta-aviões relativamente novo para começar. A Marinha Inglesa precisa se tornar uma alta prioridade para o governo inglês.
Com o impopular governo de Keir Starmer, um novo programa de gastos robusto é improvável. Starmer está apenas tentando sobreviver em uma luta por sua vida política em meio a baixos índices de aprovação. Esse é um dos problemas com a política estratégica de defesa da Inglaterra. Diferentes primeiros-ministros têm opiniões vacilantes sobre a segurança nacional. A estratégia de defesa de longo prazo parece sofrer, pois um público polarizado e seus líderes políticos são inconstantes e irresponsáveis quando se trata de manter a nação segura. A Marinha Inglesa está sofrendo sobre essas restrições e limitações. Parece que o Queen Elizabeth terá que continuar sem uma estratégia marítima geral com a qual o público e vários primeiros-ministros concordem. O Queen Elizabeth deveria se concentrar na defesa do território nacional e na proteção da soberania inglesa. Ou poderia se tornar um elemento essencial da revitalização da Marinha de Águas Azuis, o que poderia patrulhar até o leste asiático? Pergunta. Antes que essa pergunta possa ser respondida, o Ministério da Defesa inglês terá que fazer um exame de consciência. Apesar de suas limitações, o Queen Elizabeth ainda é um dos navios mais avançados e modernos da frota inglesa. Ele precisa de algumas experiências de construção de confiança com os exercícios da OTAN, onde a tripulação pode ensaiar exercícios de batalha surtidos de aviação que constrói moral e espírito de corpo. Essas 5 palavras não é um problema facilmente solucionável. Os ingleses terão que levar um dia de cada vez com a rainha Elizabeth. Não vejo o governo alocando mais dinheiro para as melhorias que precisam ser feitas. Ele terá que navegar enfrentando desafios enquanto o país descobre sua estratégia de defesa de longo prazo, que tem sido criticado por muitos ao longo dos anos. A Marinha Inglesa é uma sombra do que já foi. Oficiais e marinheiros alistados terão que fazer o melhor que puderem com recursos limitados, liderança política aleatória. Esperemos que o HMS Queen Elizabeth consiga se defender desses problemas. A H-64 Apache Guardian, destruidor de tanques definitivo, chega ao campo de batalha. O AH-64 Apache Guardian é o mais recente evolução do lendário helicóptero de ataque projetado para campos de batalha modernos, com motores General Electric e T-901 atualizados, aviônicos de arquitetura aberta e capacidade de sobrevivência aprimorado. A H-64 Apache Guardian restaura as margens de potência perdidas ao longo de décadas de peso adicional. Com navegação aprimorada, link de dados Link 16 e radar de controle de fogo, ele pode dominar o campo de batalha como nunca antes. Suas armas de ponta, incluindo mísseis Hi-Fire, faz dele o principal matador de tanques. Países como os Estados Unidos e a Polônia estão investindo no Apache para reforçar suas forças, garantindo superioridade aérea diante de ameaça em evolução. O que torna o helicóptero de ataque AH-64E Apache Guardian especial. O helicóptero de ataque AH-64E é a versão mais recente e moderna do Boeing AH-64 Apache. Também conhecido como a Apache Guardian, antes de ser apelidado de Apache, esta versão mais recente era até 2012 designado como AH-64D Block 3. Esse foi o ano em que uma campanha para vender a versão mais recente para a Polônia ganhou força, levando à mudança de designação. Representantes da Boeing em Varsóvia, que eram responsáveis pelo esforço de marketing na época, explicaram um dos principais impulsos da venda da aeronave da nação da linha de frente à OTAN. Tudo se resume a quão eficaz o Apache é em executar a missão para os poloneses e outros da região da Europa Central e Oriental, disse um dos gerentes do programa. Há uma série de sistemas de armas dos Estados Unidos que foram originalmente projetados para nossas forças armadas que podem estar sendo vendidos para clientes de exportação para realizar missões que podem ou não ter sido o principal requisito de design quando essa arma foi desenvolvida pela primeira vez, explicou. Nós, Boeing e o setor aeroespacial de defesa americana em geral, somos tão bons quanto possível em adaptar uma de nossas plataformas de armas para atender a necessidade de um cliente de exportação. Mas no caso do helicóptero Apache, não é a necessidade de fazer modificações ou alterar características de design, ele continuou. O Apache foi desenvolvido especificamente para decolar e dar suporte a operações terrestres, uma formação de tipo armas combinadas, e foi projetado para fazer isso aqui mesmo onde estamos, na Europa Central. Sua missão era voar abaixo da VH e usar muitas armas de alta tecnologia a bordo para matar tanques inimigos, que é exatamente o requisito militar polonês. A mais recente variante do AH-64E apresenta inúmeras melhorias e atualizações de design base, começando com a AH-64A original e todas as variantes sucessivas. Uma das melhorias mais dramáticas envolve a integração de motores mais potentes, transmissões atualizadas e outras melhorias. O Apache ou a versão do modelo 6.5 da aeronave, incorpora um motor General Electric T-901 aprimorado com desempenho aumentado
e a caixa de engrenagens recém-projetada e novas pás de rotor. Um dos muitos benefícios desse motor aprimorado é um aumento do alcance no tempo de missão do helicóptero. Ele fornece 50% mais potência, 25% melhor consumo específico de combustível e custo de ciclo de vida reduzidos. Esse mesmo motor T-901 também impulsionará o futuro ataque Reconnaissance Aircraft FARA do Exército dos Estados Unidos. Parte da justificativa para o novo motor é que os atuais helicópteros Apache Black Hawk devem executar missões em condições mais altas e mais quentes do que os inicialmente projetados para operar. Isso levou à necessidade de maior potência em relação ao motor GT700 anterior. Daí o novo motor modelo E, sob o programa de motor de turbina aprimorado do Exército. O plano é reprojetar mais de 1.300 Sikorsky UH Black Hawk mais 600 AH Apache com um motor aprimorado. Um aspecto infeliz de qualquer aeronave que permanece em produção para uma interação e variante após outra é que a aeronave fica progressivamente mais pesada, diz o representante da Boeing. Uma das grandes vantagens gerais com este novo motor e os outros aprimorados é que ele restará as margens de potência originais para o Apache, como era com as versões originais do modelo A, o que é como a noite e dia para os pilotos. Os outros avanços em relação às versões anteriores do Apache são módulo de planejamento de ataque, navegação aprimorada, além do protocolo de link das Link 16 aprimorado. A aviônica e outros sistemas de bordo para helicópteros são todos agora de arquitetura aberta, o que deve tornar qualquer atualização futura um processo de plug and play. Além dessas melhorias de desempenho, muitas atualizações do sistema, AH-64E permite operabilidade digital conjunta e melhor capacidade de sobrevivência, o que os projetistas descrevem como auxílio à decisão cognitiva devido à facilidade de interface com os novos sistemas de bordo. A aeronave apresenta custos operacionais de suporte reduzidos, de acordo com alguns dos mesmos representantes da Boeing. Nos últimos anos, o AH-64E Apache foi selecionado e está sendo entregue ao Exército dos Estados Unidos. Vários clientes de exportação também o adquiriram. Os esforços dos parceiros na plataforma incluem o esforço de fabricação do AH-64E Longbow, que faz parte do joint venture Longbow Limited Liability entre a Northrop Grumman e a Lockheed Martin. A Lockheed Martin também é fornecedora dos interferômetros de frequência do radar modernizados e do míssil Haifari, que é uma arma de aspecto total do tipo disparo e esqueça. A Northrop Grumman fornece o radar de controle de fogo de ondas milimétricas AN/APG-78. Esta combinação do radar de controle de fogo de ataque interferômetro de frequência aviônicos avançados de navegação e comunicação proporciona maior consciência situacional e capacidade de sobrevivência, de acordo com os oficiais do Exército que também foram entrevistados no programa. Por fim, há os sistemas Lockheed Martin, Apache, Arrowhead, Modernized, Target Acquisition, Designation, Sage, M-Tags e Piloto Night Vision Sensors. Mugen, o novo porta-aviões da Turquia, pode mudar o jogo. A Turquia revelou planos para seu novo porta-aviões, o Mugen, um projeto ambicioso que visa aumentar seu poder naval. O porta-aviões contará com um sistema de lançamento de salto de esqui, capacidade para 50 aeronaves, uma mistura de carros tripulados e não tripulados. Ponto-chave número 1. Se for bem sucedido, o Mugen poderá fortalecer a presença estratégica da Turquia no Mar Negro, fortalecendo a OTAN, um valioso meio de dissuasão contra a Rússia. Ponto-chave número 2. No entanto, construir um porta-aviões é uma tarefa assustadora mesmo para potências navais experientes. Com a Turquia navegando por desafios complexos de engenharia e cadeia de suprimentos, a verdadeira questão permanece: ela pode transformar essa visão ousada em realidade? Um ambicioso plano de porta-aviões da Turquia, drones caça, uma visão ousada. A Turquia está dando um passo enorme e ambicioso para projetar um porta-aviões nacional capaz de projetar potência, lançar caças e até mesmo operar drones a partir do seu convés de voo. O mock-up inicial de porta-aviões do projeto Mugen foi mostrado publicamente em fevereiro de 2024.
No estaleiro naval de Istambul, o Naval News detalha algumas especificações disponíveis que emergem de descrições turcas do navio, que supostamente incluem uma forma de casca ideal projetada para navegabilidade, estabilidade e manobrabilidade. O design refinado e testado por meio de várias simulações de computador também foi projetado para uma assinatura de ruído mais silenciosa e consumo de combustível mais eficiente. Não está claro quão avançados os engenheiros turcos são com engenharia digital. No entanto, simulações de computador de ponta podem replicar de perto os parâmetros de desempenho do sistema de armas e plataformas de combate. A Turquia é bastante vocal que este porta-aviões será 100% construído na Turquia, com a construção completa ocorrendo em seu próprio estaleiro. Este desenvolvimento significaria um enorme passo à frente para o país. O modelo de Mugen mostra 3 pistas e uma decolagem de caça semelhante a uma rampa de esqui, mas o Naval News diz que engenheiros turcos já estão trabalhando em um sistema de catapulta nativo com capacidade para transportar até 50 aeronaves, incluindo drones e aeronaves tripuladas. A transportadora turca lançará uma versão naval da aeronave de ataque leve Hurjet do TAI, do caça Anka-2 da TAI, do TB-3 UCAV e dos drones Kizy Leuman. Para suas capacidades de autodefesa, o Mugen está armado com um sistema de lançamento vertical Midlas de 32 células 8x4 e com sistemas de armas de proximidade GOK DEMIZ. Além disso, seu sistema de armas remotas top de 25mm ao Selsan fornecerão defesa de curto alcance, principalmente contra ameaças assimétricas. A Naval News afirma que a Turquia é membro da OTAN, mas suas relações com os Estados Unidos e países aliados são conhecidas por várias complicações, reviravoltas, em parte relacionadas às suas deliberações e acordos com a Rússia sobre a aquisição de defesas aéreas S-400. O litoral turco se estende inteiramente para a fronteira sul do Mar Negro. O país controla o acesso do Mar Negro através do Estreito de Bósforo e dos Dardanelos. Isso dá à Turquia uma tremenda influência estratégica geopolítica, dado que vários países da OTAN, incluindo a Ucrânia, fazem fronteira com o Mar Negro. Com acesso instantâneo e imediato ao Mar Negro, o porta-aviões turco poderia trazer tremendas vantagens para a OTAN se a Turquia operasse com uma lealdade inequívoca à aliança da OTAN. Seu porta-aviões introduziria um impedimento extremamente significativo contra a Rússia e ofereceria proteção substancial à Romênia e à Bulgária. A existência de um porta-aviões mock-up não se traduz instantaneamente a um navio totalmente construído e operacional, pois os porta-aviões levam anos para serem construídos e são, é claro, extremamente complexos. O uso forte, por exemplo, passou por anos de atraso e estouro de custos, e não está claro se a Turquia realmente tem o fornecimento nativo de peças e a experiência em construção naval suficiente para tornar seu projeto realidade. A construção do transportador envolve a construção de módulos completos com componentes eletrônicos, tubulações, sistema de propulsão e componentes eletrônicos, todos os quais devem operar sincronizados e integrados. Se a experiência dos Estados Unidos servir de guia, a Turquia pode encontrar obstáculos, desafios substanciais à medida que avança em direção à conclusão, principalmente porque este é o primeiro empreendimento completo do país em construção totalmente local. O porta-aviões nuclear chinês tipo 004, resumido em 4 palavras. O porta-aviões Typhoon 004 da China marca um grande salto nas ambições navais de Pequim, equipado com propulsão nuclear para alcance ilimitado e um sistema de lançamento de catapulta eletromagnética. Ele visa rivalizar com o super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Ponto-chave número 1. No entanto, apesar do rápido progresso da China, os Estados Unidos mantêm uma vantagem significativa por décadas de experiência em guerra de porta-aviões. Tecnologia superior, uma rede logística global. Embora o Typhoon 004 possa desafiar os porta-aviões mais antigos da classe Nimitz, ele ainda não fica aquém da classe Gerald Ford. Ponto-chave número 2. No entanto, a expansão da frota de porta-aviões da China sinaliza um esforço determinado para projetar poder muito além de suas fronteiras, levantando preocupações entre os planejadores militares ocidentais. Essas 4 palavras: Marinha da China, uma potência.
porta-aviões nuclear da China, como ele se compara à Marinha dos Estados Unidos? A China fez progresso significativo nas últimas décadas no avanço das operações de porta-aviões e na implantação de uma capacidade confiável de projeção de poder em alto mar. A Marinha da China iniciou suas operações de porta-aviões no final da década de 1990, quando comprou o Varyag, um porta-aviões soviético inacabado. O exército da China posteriormente reforçou e colocou em serviço o Liang Ning em 2012. Embora este tenha sido o primeiro porta-aviões moderno em serviço na Marinha da China, seu objetivo era treinar pilotos e marinheiros para o futuro porta-aviões e não prestar serviço de combate. Após Liao Ning, a China começou a trabalhar no primeiro porta-aviões construído internamente na China, que entrou em serviço em 2019. Foi batizado de Shandong. Embora o Shandong tenha mantido alguns aspectos de design do Liao Ning, incluindo a manutenção do sistema de lançamento de salto de esqui, ele incorpora vários elementos de design mais avançados. Mas recentemente o terceiro porta-aviões da China, o Fuji, entrou em serviço em 2022 e está passando por teste no mar. Com os porta-aviões americanos mais avançados, o Fuji tem um sistema de lançamento de catapulta eletromagnética que permite lançar mais surtidos e aeronaves mais pesadas, bem como aeronaves mais leves, como drones não tripulados, e coloca menos estresse nas fuselagens das aeronaves. Até o momento, o progresso dos porta-aviões da China tem sido uma progressão linear de avanço, e o próximo porta-aviões, o Tai tipo 004, representará um salto tecnológico bastante significativo para o exército da China. A utilização da propulsão nuclear dará à classe alcance limitado e resistência excepcional, limitada apenas pelas necessidades alimentares da tripulação, comparável aos porta-aviões movidos à energia nuclear da Marinha dos Estados Unidos. Assim como o Fuji, o tipo 004 também incorporará um sistema de lançamento de catapulta eletromagnética, provavelmente com melhorias. Junto com a aeronave de ataque, o tipo 004 provavelmente transportará um complemento de grandes drones com capacidade para porta-aviões e aeronave de alerta antecipado e uma versão naval do furtivo J-35. Acredita-se que o exército da China terá 4 porta-aviões do tipo 004 em serviço, embora certamente seja um passo radical para a marinha chinesa. A vantagem americana em porta-aviões provavelmente será mantida no futuro. Os porta-aviões mais antigos da classe Nimitz da Marinha dos Estados Unidos, que estão em serviço desde a década de 1970, passaram por uma ampla modernização e ainda são navios de guerra altamente capazes. A futura classe de Air Force, os mais novos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, alguns maiores e mais avançados navios de guerra já construídos, embora o tipo 004 rivalize com a antiga classe Nimitz até certo ponto. A classe Ford continua incomparável capacidade de tecnologia e eficácia operacional. Mas não é só tecnologia, a Marinha dos Estados Unidos também pode aproveitar 80 anos de operações de porta-aviões, pilotos navais experientes, uma rede logística incomparável. A China realmente fez progressos significativos ao colocar em campo uma frota de águas azuis cada vez mais capaz, com porta-aviões sendo a espinha dorsal da Marinha da China. Ainda assim levará um tempo para igualar as capacidades de seus equivalentes americanos. Além do número bruto de porta-aviões e da qualidade de construção, a China ainda não tem as muitas décadas de experiência operacional da Marinha dos Estados Unidos e a infraestrutura global que os Estados Unidos podem aproveitar para dar suporte às operações de porta-aviões. Ainda assim, o tipo 004 é uma iniciativa agressiva para fechar essa lacuna de capacidade com os Estados Unidos e um esforço para desenvolver uma capacidade de projeção de poder confiável que se estende para longe da costa chinesa.